A paz do Senhor Jesus, boa noite. Quero deixar uma palavra que está no livro de Ruth. É um livro que eu particularmente gosto muito, porque ainda que seja o livro de Ruth uma história, assim, uma experiência muito triste, é uma experiência de recomeço, e eu amo recomeço. Porque Deus é assim, Ele sempre nos dá a oportunidade de recomeçar. Com Ele não tem fim. E quando tem fim, a Bíblia diz, o fim das coisas é melhor do que o início delas. Então pode ter começado ruim, mas se nós estivermos em Cristo, o final das coisas é melhor do que o início delas. Então na palavra de Ruth, no capítulo 1, no versículo 6, diz assim: Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrava do povo dando-lhe pão. Ruth, a moabita, ela tinha saído da terra dela porque houve seca na terra dela. Saiu ela, o marido, Noemi, né, a sogra dela. Saiu a Noemi, o marido, os dois filhos. E esses filhos casaram-se. E depois de um tempo, Noemi perde o marido e perde os dois filhos. E naquela época, as mulheres não trabalhavam, não se sustentavam, então elas dependiam do marido. E quando o marido partia, elas ficavam na dependência dos filhos. Mas ela perdeu o filho, os dois filhos, e perdeu o marido. Então ela estava uma mulher completamente desprovida, né? Ela estava uma mulher largada, deixada, uma mulher sem recursos, pelas leis da época. Mas ela tinha um Deus. E quando ela se vê naquela terra, naquela situação, ela chega para as noras e despede as noras. Por quê? Noemi não tinha mais nada para oferecer para as noras dela. Ela não tinha dinheiro, ela não tinha casa, ela não tinha patrimônio, ela tinha perdido o marido, tinha perdido os filhos. Então ela despede as noras, abençoa e mande que as noras voltem para a terra delas, dos pais delas, né, para a família delas. Era uma característica, uma tradição da época. Mas Ruth fez uma escolha. Eu acho linda essa passagem, porque nós temos todo dia a oportunidade, a todo momento da nossa vida, de fazer uma boa escolha. E ali, quando Noemi chega e despede, tinha a Ruth e a Orfa, e a Ruth fala, não, eu vou com você aonde você for. Aonde você botar a planta dos seus pés, estarei com você. Aonde você morrer, vou morrer. Aonde é o seu Deus, estarei contigo. Eu creio que Noemi já expressava o Deus dela para aquelas noras. E Ruth pegou essa boa parte, ela quis seguir com a sogra. Ainda que a sogra não tivesse nada de material para lhe oferecer. Ela não tinha nada de material para oferecer. Mas eu, pelos olhos da fé, creio que ela já via a conduta daquela mulher de Deus como uma serva do Senhor, como uma mulher de Deus, como uma mulher que foi uma esposa de Deus, uma mãe de Deus. Então, como uma mulher de Deus que ela foi, como uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa sogra, ela plantou uma semente boa no coração dessas noras. E ainda que tivesse duas, uma fez uma escolha de seguir ela. E quando ela chega na terra dela, ali tem um milharal, tem uma lavoura, e ela vai e pede para o dono daquelas terras para que ela pudesse pegar as espigas do milho. Ela não pediu para trabalhar na lavoura, gente. Ela pediu para pegar o resto. E ela trazia para casa para alimentar ela e a sogra dela. Só que aí vem a notícia de Deus, vem o amor de Deus, vem o preparar de Deus, vem a surpresa de Deus. Porque sempre que a gente fizer uma boa escolha, Deus vai estar lá conosco. E ali, Boaz, né, que era um homem muito rico, que era parente até da sogra dela, se casa com ela. E quando ele se casa com ela, ele começa a ser o provedor da vida dela. E ele não foi só o provedor dela, mas ele foi o provedor de Noemi, da sogra dela, que até então nem tinha nada mais, né? Então esse é o nosso Deus. Eu quero te dizer que sempre é tempo de recomeçar. Não desista de recomeçar. Não desista de recomeçar. Não desista de fazer agora, nesse momento, a boa escolha, porque toda escolha que você fizer agora vai refletir no seu amanhã e no seu futuro. Então, não importa o que já passou, não importa também o que você escolheu de ruim, deixa isso para trás.
Deus é um Deus de recomeço. Deus é um Deus de coisas novas. Eu estou aqui falando para você de novidade de vida. Eu estou falando de vida sobre a morte. Eu estou falando de vida sobre a sua vida. Eu estou falando de esperança. Eu estou falando de um Deus que nos surpreende, um Deus que cuida, um Deus que é de misericórdia, um Deus que é de amor. Basta que eu e você façamos a boa escolha, a melhor escolha. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde. Deus faça resplandecer o rosto dele sobre você. Sobre você ele tenha misericórdia e te dê a paz. Um beijo da pastora Cláudia.